A maioria dos exércitos mede força contando tanques, canhões grandes, blindagem grossa, máquinas que dominam fotos e museus. Mas o exército americano venceu sua guerra com algo bem mais modesto: semi-lagartas, carros de reconhecimento, canhões móveis, veículos de recuperação, máquinas que quase nunca aparecem em pôsteres. Mas carregaram o peso de quase cada milha do norte da África até a Alemanha. Eram o motor silencioso por trás das vitórias estrondosas. As semi-lagartas M2 e M3 eram a espinha dorsal. Elas chacoalhavam e faziam barulho metálico no terreno áspero. Soavam como tambores de aço rolando encosta abaixo numa pedreira. Mas seguiam em frente. Não importava o que fosse. Lama, areia, neve. Não importava. A infantaria ia ombro a ombro sob o teto aberto. A poeira rodopiava em volta dos capacetes. A blindagem era fina, só o bastante para segurar estilhaços e tiros de armas leves. Mas aquela blindagem fina salvava vidas todo dia. Veteranos diziam muitas vezes que dava para avaliar o perigo do fogo inimigo pelo som quando batia na chapa. Um tinido agudo queria dizer ricochete. Um baque seco queria dizer que você se abaixava. Se comunicar dentro dessas máquinas era um desafio à parte. O barulho do motor abafava a conversa normal. As tripulações davam toques no ombro, levantavam as mãos ou batiam as botas no chão para chamar atenção. Uma equipe bem treinada conseguia se comunicar só com gestos. Os motoristas mantinham as viseiras entreabertas para ouvir mudanças sutis no som do motor. Óculos de proteção extras pendiam de parafusos. Carregadores extras ficavam encaixados embaixo do banco. Comandantes muitas vezes ficavam de pé no banco. Seguravam a estrutura com uma mão, para ficar acima da nuvem de poeira levantada pelos veículos da frente. O M3 Scout Car tinha outro papel. Era leve, rápido, feito para o trabalho perigoso de reconhecimento. As equipes de reconhecimento o tratavam como uma plataforma móvel de observação. Usavam o topo aberto para ficar de pé com binóculos. Acompanhavam o brilho de um movimento inimigo ou a sombra escura de uma arma escondida. Muitos Scout Cars rodavam com o para-brisa rebatido, para evitar reflexos que entregassem sua posição. Por dentro, anotações com lápis de cera cobriam a blindagem interna. Setas marcando possíveis rotas de emboscada. Círculos indicando posições de arma inimigas. Anotações rápidas como acidentado, arame e silencioso. A tripulação atualizava as anotações o tempo todo. O próprio veículo virava um mapa vivo. Depois vieram as máquinas que davam voz ao exército, os veículos de apoio de fogo. O M7 Priest levava um obus de 105 mm, uma arma que entregava impacto e precisão. Os municiadores do Priest tinham pequenos rituais. Antes de assentar um projétil, batiam de leve na base com 2 dedos. Conferiam se havia sujeira ou amassados. Em bombardeios longos, as equipes se moviam num ritmo nascido do cansaço e da repetição. Os artilheiros vigiavam o brilho do calor dentro do cano. Contavam os segundos entre os tiros para não gastar o raiamento rápido demais. O Priest podia disparar rápido, mas só enquanto a equipe respeitasse os limites da máquina. Na ruptura na Normandia, baterias de Priest dispararam tantos tiros que marcas de giz apareceram em seus cascos. Elas registravam a munição. Ela sumia mais rápido do que o reabastecimento chegava. Algumas equipes vasculharam depósitos alemães capturados. Outros juntaram munição entre baterias. Passavam caixotes sob fogo. Sabiam que se a artilharia ficasse para trás, o avanço travava. E o exército americano não gostava de travar. Para tarefas mais pesadas, os americanos dependiam do M12 Gun Motor Carriage. Ele levava um canhão de 155 mm em um chassi sobre lagartas. O recuo era tão forte que as equipes baixavam uma pá de aço na traseira. Enterravam a pá fundo no solo antes de atirar. Sem isso, o veículo deslizava para trás vários pés. As equipes do M12 às vezes aqueciam a culatra com pequenos fogareiros de ração nas manhãs frias. Abanavam calor sob o metal até o mecanismo ciclar de forma suave. Na França e na Alemanha, os M12 esmagaram búnkeres, arrebentaram portões de fortalezas.
e pulverizaram pontos fortificados dos quais a infantaria não conseguia se aproximar com segurança. Nem todos os veículos traziam fogo. Alguns traziam vida de volta à linha de frente. Os veículos de resgate M31 e M32 eram os heróis discretos. Seus guindastes gemiam sob o peso de Shermans danificados. Seus guinchos tiravam caminhões de valas, ou arrastavam destroços de estradas estreitas. Assim, as colunas de suprimento podiam avançar. Mecânicos subiam sobre blindagens estilhaçadas, com giz nos bolsos. Marcavam elos quebrados ou braços de suspensão empenados. Muitas vezes, trabalhavam sob fogo, porque os destroços sempre ficavam onde a luta era pior. Mais de um mecânico brincou que via mais combate do que um comandante de tanque. Afinal, ele sempre ia onde os tanques morriam. E então veio o M8 Greyhound, um carro blindado de reconhecimento, rápido, corria à frente das colunas. Com seu canhão de 37 milímetros, o M8 não foi feito para enfrentar tanques, era para achar tanques. As tripulações do Greyhound improvisavam o tempo todo. Alguns amarravam fio de antena extra ao redor do cesto da torre, para melhorar a clareza do rádio em mau tempo. Outros usavam cápsulas vazias de projéteis como peso de mapa. Espalhavam os mapas sobre o anel da torre. Quando o terreno apertava, retiravam as saias laterais, para não enroscar em galhos. Nas Ardenas, os Greyhounds deram o alerta inicial do contra-ataque alemão. Cortavam as estradas da floresta em disparada. Repassavam mensagens enquanto evitavam emboscadas. Os rádios deles salvaram vidas, mais do que as armas. Combustível, munição e reparos passavam por essas máquinas. Durante avanços rápidos, as semi-lagartas levavam munição extra presa nas laterais, em bolsas de pano ou amarrada com corda. Os carros de reconhecimento levavam bobinas de fio para as equipes de comunicações. Os Priests muitas vezes serviam como ambulâncias de emergência quando faltavam veículos para os médicos. Os M12s às vezes levavam espoletas extras sob os bancos da guarnição. Cada máquina dava um jeito de levar mais do que o projeto previa. Em cidades por toda a França, as semi-lagartas seguiam atrás dos tanques. Desviavam entre os escombros. Priests disparavam projéteis atrás da próxima fileira de prédios. Suas guarnições trabalhavam em meio a uma fumaça espessa, tão espessa que ardia nos olhos. M31s puxavam os destroços para o lado. Assim a coluna seguia em movimento. M8 Greyhounds esperavam nos cruzamentos com o motor em marcha lenta. Os motores faziam um tic-tac baixo. As guarnições olhavam adiante. O ritmo da guerra dependia deles. Sem movimento, não havia avanço. Sem apoio, não havia movimento. Quando as forças americanas chegaram à Alemanha, muitas dessas máquinas estavam castigadas. A pintura tinha desbotado sob o sol. Suas esteiras estavam esticadas. Seus cascos exibiam arranhões e cicatrizes de galhos, tijolos e entulho, mas continuavam avançando. Levavam a infantaria para cidades desconhecidas. Transportavam suprimentos passando por celeiros queimados. Levavam engenheiros através de rios e evacuavam os feridos por ruas que ainda ecoavam tiros. Nunca foram feitos para ser glamurosos. Não eram as estrelas dos cartazes de guerra, mas eram as máquinas que tornaram o exército móvel, flexível e rápido. As máquinas que levaram a guerra dos desertos do norte da África, pelos campos da França, até o coração da Alemanha. Os tanques costumam receber o crédito, mas foram esses veículos que carregaram. E os soldados que viajaram neles nunca esqueceram o aço debaixo de suas botas.